Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos de volta para responder mais perguntas, gerando crise na fé. Agora a gente está surfando essa onda já por um bom tempo. Eu não sei até quando essa série vai, mesmo talvez se a gente intercalar outros vídeos, ela pode continuar voltando. Até porque eu já estou ficando com saudade de fazer o Pergunta Aí com várias perguntas, mas, de novo, vários de vocês têm falado, não para com a série, tá muito legal, então vamos continuando mais um pouquinho, vamos ver no que vai dar. E hoje não é diferente. É errado não desejar cargos na igreja, como líder, diácono, etc? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu quero aproveitar essa pergunta, para falar algo muito importante sobre a estrutura da obra do Senhor. Como que nós fazemos isso? Então, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Quem almeja, está envolvido com os ministérios da igreja local, que é uma coisa boa. Mas quem não quer, não está errado. Até porque nem todo mundo é chamado para isso. Então nós vemos, já começando com Efésios 4, do versículo 11 ao 13, que Deus levantou para a igreja apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, que esses são para preparar o povo santo e equipá-lo para realizar a sua obra. Sua obra se refere à obra de Cristo. A obra de Cristo é a grande comissão, que nós vemos em Mateus 28, do 16 em diante. Jesus reúne os 11 e esse é o momento que a igreja nasce. Ele diz para eles: ide e fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então essa é a missão singular da igreja. Tudo que a igreja faz são ramificações que nascem dessa mesma tarefa. Então essa é a obra de Cristo. Quem que é responsável por realizar a obra de Cristo? O povo santo. Quer dizer, todo cristão, todo discípulo de Jesus, nós somos uma nação de sacerdotes. E é isso que nós precisamos entender. Os ministérios da igreja local, eles servem para equipar o povo santo para realizar a obra de Cristo. 1 Coríntios 12, nós vemos Paulo falando que no corpo de Cristo nós temos membros e funções diferentes no mesmo corpo. Quer dizer, o pé, ele não faz a mesma coisa que uma mão. E não adianta você comparar a mão com o pé, porque eles têm funções diferentes. Existem estágios diferentes à grande comissão e ela não é cumprida instantaneamente. A gente vai precisar de dons diferentes, de pessoas diferentes nesse processo. E depois de falar dessa variedade do corpo de Cristo, ele procede então para falar dos dons. E aqui ele não fala só dos ministérios que Deus levantou, ele fala sobre dons de prestar ajuda, dons de liderança, administração, dons de comunicação. Então a gente vê aqui que o Senhor ele dá dons diferentes para as pessoas e elas vão ter funções diferentes no corpo de Cristo. Todo mundo trabalha junto para a mesma obra, mas de lugares diferentes. Então o que isso nos mostra, especialmente olhando para a passagem de Efésios, que gera um panorama muito interessante? O pastor, ele não só pastoreia, ele equipa o povo santo ao pastoreio. Quer dizer, o que isso significa? Enquanto o pastor está pastoreando, cuidando das pessoas, sendo um amigo gentil, ele está ensinando o povo santo como arrebanhar ovelhas perdidas, como você deve tratar, servir pessoas com amor. Pelo menos isso é o que acontece, deveria ser assim. Até porque o pastoreio, especialmente olhando para o Novo Testamento e a igreja do primeiro século, ele não é uma posição, ele é algo que você faz, é uma prática. Inclusive, pessoas que não são pastores estão pastoreando quando elas estão cuidando de pessoas. É uma obra conjunta. Agora, o pastor da igreja local, nós vemos os presbíteros, diáconos, na igreja também, e no Novo Testamento, eles têm essa função do preparo, de preparar. Do mesmo jeito, o mestre, ele não só ensina, ele equipa o povo santo ao ensino. Você pode não ter sido chamado para ser um mestre em tempo integral, mas o Pedrão falou que você tem que estar pronto para responder qualquer um que indagar a respeito da sua esperança em Cristo Jesus. Então, você tem que conhecer a palavra o suficiente para responder, para ensinar aqueles que te perguntam. Então, o mestre, ele equipa o povo santo ao ensino. E isso diz respeito de uma responsabilidade que a gente tem conjunta, onde nenhuma parte é a estrela desse corpo. Esse corpo já tem um cabeça. Quem rege o corpo de Cristo é Cristo, e nós vemos como membros diferentes, em funções diferentes, agregar valor à missão que a cabeça já transmitiu. Então, existem muitas pessoas que não são chamadas para ser pastor. É até o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Todo mundo vai profetizar? Todo mundo vai ensinar? Não. Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa. E a gente tem que ver como essa multiforme sabedoria se instala no corpo de Cristo. Por quê?
Vamos dizer que você vai numa igreja, ponta firme, você tem um pastor muito bacana. Ele é um homem de Deus, ele é exemplar no amor, na conduta, na palavra, na santidade, na fé, na pureza, tudo isso ele é um exemplo. Você olha para ele e fala, mano, esse cara é parecido com Jesus. Mas, mesmo se ele for um maluco muito zica, muito parecido com Jesus, quantas horas por semana ele pode gastar na sua faculdade ou no seu trabalho? Nenhuma. Provavelmente ele nem pode entrar lá. E ele não precisa, porque quem que tá lá? Você. E aí que a obra ela ganha força, quer dizer, a igreja local equipa o povo santo para cumprir a obra de Cristo. Então esse é o panorama, né? A gente está todo mundo tendo que fazer a mesma coisa. E mesmo o pastor, ele vai continuar cumprindo a grande comissão de Jesus. O engenheiro precisa viver para a grande comissão de Jesus se ele está em Cristo. O arquiteto para a grande comissão de Jesus. Quer dizer, o nosso chamado único individual ele é mais o onde a gente vai fazer o que Jesus já nos chamou para fazer, que é discípulos. Então, o pastor está daquele lugar tentando cumprir o ID. O engenheiro daquele lugar tentando cumprir o ID. E assim nós nos complementamos. Olha, 1 Coríntios 3 deixa esse quadro tão claro quando nós vemos, né, Paulo, do versículo 6 ao 8, dizendo, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, a ponto que nem quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas Deus quem faz crescer. E tanto quem planta como quem rega trabalha para o mesmo fim. E ambos serão recompensados pelo seu trabalho. Então não adianta a gente olhar e tentar dizer, não, o mais importante é o que o pastor faz, o mais importante é o que o evangelista faz, o mais importante é obedecer Jesus. E não existe uma estrela nesse corpo, não existe um popstar, uma celebridade. Inclusive, a gente precisa parar de fazer isso. Nesses dias eu estava conversando com minha esposa, né? A gente assistiu um vídeo muito legal do Ruslan. Ele tem um canal em inglês onde ele faz as pregadinhas, comenta bastante o que está acontecendo no mundo, e a gente ouviu ele falando sobre esse assunto de uma perspectiva interessante, né? Ele traz a coisa para os tempos de Israel, né? Israel dizendo, nós queremos para nós um rei como as outras nações. Ora, Deus não queria que Israel tivesse um rei como as outras nações, eles estavam querendo imitar outras nações. E Deus, né, permitiu que eles fizessem isso, mas esse mesmo desejo a gente vê às vezes na igreja, né? Nós queremos para nós uma celebridade. O pastor não é uma celebridade, não é esse o ofício, não é esse o encargo. E muitas vezes parece que a gente está querendo imitar o mundo no que nós experimentamos dentro da igreja, e não é esse o caso, né? E muitas vezes eu acho que a igreja mesmo falha em ficar jogando pastoreio em cima de pessoas que não foram chamados para ser pastor, sabe? E tudo bem se não for chamado para ser pastor, ele está envolvido com a obra de Cristo. Eu não sou pastor, eu não sou ordenado, né? Eu procurei, eu corri atrás disso e eu tomei um toco do Senhor. Ele falou, eu não te chamei para fazer isso agora. Eu imagino que em algum momento na minha vida eu vou poder viver esse privilégio, mas se não, eu não estou aqui para correr atrás dos meus desejos e vontades. É a igreja de Cristo. Eu tenho que estar sujeito ao seu senhorio em obediência. Então, nós precisamos entender que não é todo mundo fazendo a mesma coisa, porque eu acredito até que nós vimos pessoas, né, entrando no pastoreio sem serem seus chamados. Talvez elas podiam ter sido mestres ou mesmo estar envolvido com outras coisas, e elas vão ter uma experiência completamente desgastante, talvez, no pastoreio, porque quando você faz o que você foi chamado para fazer, aquilo traz vida, sabe? Aquilo traz uma alegria, aquilo é leve. Então, pelo menos essa é a minha perspectiva. Não dizendo que não vão haver momentos desafiadores, isso com certeza, né, sempre vai ter em qualquer coisa, mas existe uma graça para fazer o que a gente foi chamado para fazer. Amados, é evidente isso, não é só coisa de personalidade. Você vai pegar, por exemplo, gente que está na medicina que ama isso, né, que é apaixonado por isso, não é só um temperamento, personalidade, né, cara, eu não consigo ver um joelho sangrando, já dá vontade de desmaiar, entendeu? E tem gente que olha para isso com, assim, uau, quão fascinante é o corpo humano e a criação de Deus, e tem gente que tá ali, que ama ajudar as pessoas nesse momento de dificuldades e se prepara a vida inteira para isso, e eu não consigo classificar outra coisa a não ser como dons de prestar ajuda, né? O que são, né, médicos, enfermeiros, dentistas, né, o pessoal da área da saúde, senão pessoas com dons de prestar ajuda, né? E às vezes eu acho que a gente até percebe nessa questão de chamado, você pode ver às vezes gente que ainda não aceitou Jesus, não conhece a verdade, mas encontrou o que devia fazer em termos de chamado. É a pessoa que se sente realizada. É aquela pessoa que não liga tanto talvez por dinheiro, mas por amar fazer o que faz. Tem gente que já encontrou o seu chamado. E do mesmo jeito, a gente vê às vezes cristão que ainda não encontrou o seu chamado, o único individual. Porque a gente precisa nesse assunto diferenciar mandamento do chamado. Chamado é uma coisa, mandamento é outra. A grande comissão de Jesus é um mandamento. Não existe um cristão
qualquer no mundo que não foi chamado, né, ordenado para viver a grande comissão. Agora, cada um vai receber dons diferentes e eles vão ter uma aplicação diferente. Um vai estar no mercado de trabalho, o outro vai estar, né, atuando em áreas seculares e o outro vai estar se dedicando em tempo integral dentro da igreja para preparar todos esses outros, e a obra deles não se compara, ela se complementa. Não adianta falar, não, o que o pastor está fazendo não é certo, tinha que fazer igual. Não, o que o pastor está fazendo vai somar ao que o evangelista está fazendo, o que o mestre está fazendo, o que o arquiteto está fazendo, o que todo cristão está fazendo, vai convergir como um corpo com diferentes membros e diferentes formas, mas uma mesma responsabilidade. Faz sentido? Então, respondendo a pergunta, não é errado. Não é errado você não querer cargos dentro da igreja, até porque isso não é esperado de todos. Algumas pessoas são chamadas para isso, outras não. Então, eu creio que Deus opera em nós o querer e realizar. E é muito engraçado, até você ver às vezes, eu conheço muitos pastores que eles dizem, a última coisa que eu queria ser é pastor. Tipo assim, eles diziam isso. Obviamente, eles viraram pastor, né, eu falei, mas eles entendem que esse é o lugar que Deus queria eles e eles amam o que fazem também, vai acontecer com leveza. Eu creio que Deus opera em nós o querer e o realizar, e se a gente tiver com um sonho contrário ao Senhor, a gente vai ter que, né, submeter isso aos seus pés, mas não é errado você não querer isso. O que é errado é você não se dedicar de todo o coração para a obra de Cristo, de onde você pode agregar a ela. Quer dizer, qual é o seu chamado? Talvez você vai dizer, mano, para mim é criatividade, eu amo trabalhar com criatividade, sei lá, eu acho que meu negócio é o marketing, beleza. Então se joga de cabeça nisso, seja, né, a pessoa de maior excelência no lugar que você for trabalhar, a mais gentil, mais amável, mais serviçal a todos, porque você não está ali só para trabalhar com excelência, você está ali para fazer discípulos. Então, como você pode transmitir o Evangelho de Cristo? Imagine, se todo mundo fosse viver dentro da igreja, como é que a gente ia alcançar as pessoas fora da igreja? E não é essa a essência da nossa missão? Então, eu acrescentaria em conclusão até que talvez os ministérios da igreja local, e eu digo isso como alguém que faz parte dos ministérios da igreja local, né, especialmente em questão ao ensino, né, a diaconia da palavra, fazem a parte menos difícil. A parte talvez mais difícil seja a que o restante do povo santo, que não está, né, no preparo da igreja local, faz, que é ir no mundo escuro, né, ir nesses ambientes difíceis, não como alguém que está na igreja local vai, que ali o cara vai na academia, ele tem amigos, ele vai em ambientes mais, ele não gasta talvez 40 horas por semana num escritório que tem uma cultura pesada como alguns de vocês. Mas essa obra que você faz no seu escritório não é menos importante do que a obra do pastor. Elas se complementam. Outro dia o cara falou pra mim assim, fácil pra você falar, né? Você tá aí pregando de igreja em igreja, você não tá no meu escritório. E eu falei, e Deus confia cada um de acordo com a sua capacidade. Então você tem razão. Talvez eu não aguentaria estar no seu lugar. E é por isso que Deus me colocou nesse. Mas você aguenta estar no seu lugar. E é por isso que Deus te colocou nesse lugar, pela sua graça. Né? Você pode fazer isso de maneira que se, né, complementa. Obviamente, né, os empregos seculares que eu tive, já falei, né, entregando comida, trabalhando em loja de eletrônico, freelance de filmmaking, fotografia, todas essas coisas que eu fiz, eu aproveitei para pregar o evangelho enquanto eu fazia isso, mas eu tenho que admitir, para mim foi um alívio quando eu pude deixar esses outros trabalhos, né, de lado e concentrar de maneira integral na obra do Senhor, porque eu creio esse é o meu chamado e pela graça do Pai Celeste eu posso estar nisso hoje. Mas, concluindo a ideia e respondendo a pergunta, não é errado, mas desejo de todo o coração ser fiel na obra de Cristo. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.